Oi, gente. Aqui é a Giswicker e eu tô aqui para fazer a minha primeira contribuição para o nosso novo projeto, o Clube das Leituras. Eu escolhi o livro Extraordinário, da J.R. Palácio, que é uma autora americana. Aqui no Brasil ele é publicado pela Intrínseca e essa versão que eu tenho é uma edição um pouco mais antiga, de 2013. Ela, como vocês podem ver, aqui os detalhes dela são em vermelho e, se eu não me engano, a versão nova é em azul claro, que é a cor dos olhos do August, que é o personagem principal, que é o menino. Na nossa versão, na minha versão, tem 318 páginas, contando os agradecimentos. Eu não sei se isso foi alterado depois que eles mudaram o livro. Eu acredito que não. Eu acho que eles realmente fizeram só uma alteração de capa. Mas se tiver tido alguma alteração de diagramação, é possível que o livro tenha ficado com mais ou menos páginas. Agora, antes de começar falando o porquê que eu gosto desse livro e porquê que eu achei que era importante que ele fosse o primeiro livro a ser indicado, eu resolvi fazer uma leitura de uma cena, um trecho que eu acho que sintetiza bastante a essência do livro. É do ponto de vista do August, do personagem principal, e esse é o trecho. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum, quero dizer. É claro que faço coisas comuns. Tomo sorvete, ando de bicicleta, jogo bola, tenho Xbox. Essas coisas me fazem ser comum, por dentro. Mas sei que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Sei que os outros não ficam encarando as crianças comuns aonde quer que elas vão. Se eu encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um desejo, pediria para ter um rosto comum, em que ninguém nunca prestasse atenção. Pediria para poder andar na rua sem que as pessoas me vissem e depois fingissem olhar para o outro lado. Sabe o que eu acho? A única razão de eu não ser comum é que ninguém além de mim me enxerga dessa forma. Então, isso explica bastante da história, na verdade. O August, que foi quem estava narrando esse trecho, é um garoto de 10 anos que nasceu com uma condição médica raríssima, que existem pouquíssimos casos no mundo como ele, e teoricamente não era nem para ele ter sobrevivido. Foi uma gravidez complicada e um início de vida muito complicado. Tanto é que agora eu não vou me lembrar exatamente o número, mas ele fala que até os 10 anos de idade dele, ele já fez muitas cirurgias, assim, mais de 20 cirurgias para construtivas e etc. E um dos aspectos dessa doença dele é que ele tem um rosto deformado. Eles não descrevem muito, aliás, tem uma cena inclusive que ele vira e fala assim, vou ler aqui para vocês. Não vou descrever minha aparência. Não importa o que você esteja pensando, porque provavelmente é pior. O que ele fala, que dá mais ou menos uma noção, é que os olhos dele ficam onde normalmente estariam as bochechas, então ele tem um olho caído. Ele é estranho. E porque ele nasceu dessa forma, ele tem todos os problemas referentes a isso, que é exatamente o que ele está falando. É você chamar a atenção, as crianças se assustarem quando viam ele, e esse tipo de situação desconfortável, que na verdade ele não tem culpa, porque ele nasceu dessa forma, não foi uma opção dele, e ele tem que conviver com o efeito disso nas outras pessoas, ou a falta de sensibilidade das outras pessoas ou das outras crianças no que se refere a ele. A história, na verdade, começa quando o August recebe dos pais dele a notícia que ele ia ter que começar a frequentar uma escola normal, porque até então ele era ensinado em casa pela mãe dele, só que chegou um ponto em que a mãe dele já não poderia mais ensiná-lo sem prejudicá-lo, porque ela não é uma professora. Professora, ela tem dificuldade em algumas matérias também, e ele precisa ter vamos dizer, uma base acadêmica adequada com a idade dele e com a capacidade intelectual dele, que não foi danificada. Ele não tem nenhuma deficiência cognitiva. Ele é perfeitamente normal, a não ser pela aparência física dele. Então, a história realmente gira em torno disso. Em torno do August sendo, num primeiro momento, forçado pelos pais dele nessa situação que deixava ele desconfortável, porque ele imaginava, e pela convivência dele com as pessoas, que isso poderia ser um problema, mas ele enfrentando isso de certa forma e indo em frente. O que é muito legal do livro é que ele não é só do ponto de vista do August.
você tem o ponto de vista de vários personagens da história e isso contextualiza muito mais o livro. Lógico que é muito interessante ver a história pelo ponto de vista do August, porque te dá um pouco essa sensação desesperadora de você estar sendo frequentemente injustiçado, ou maltratado, ou desdenhado, ou ignorado, sem você ter feito nada. E é legal isso. Eu acho que é muito interessante, porque às vezes nós somos, em regra, pessoas privilegiadas em diversos aspectos. Eu tenho milhares de privilégios e cada um de nós, por exemplo, em relação ao August, só de nós termos uma aparência normal, a gente já tem um privilégio que, se você não parar para pensar como é uma vida de uma pessoa nessa situação, você nunca vai se importar. E esse livro foi muito bom por isso. Ele me fez pensar por outra perspectiva, me fez, sabe, ponderar todas as vezes que eu vi uma pessoa estranha na rua e eu olhei pro lado, sem saber, sem acabar me importando se a minha reação afetava aquela pessoa de alguma forma. Então, desse ponto, eu acho que esse livro me tocou. E por isso que eu acho que ele é uma leitura obrigatória. Porque muitas vezes a gente vê as coisas pela perspectiva de uma pessoa que tem uma vida diferente da nossa, nos ajuda a expandir os nossos horizontes e repensar as nossas atitudes. De qualquer forma, como eu estava dizendo, não é só o ponto de vista do August que tem no livro. Tem o ponto de vista da mãe dele, tem o ponto de vista do pai dele. Um dos pontos de vista mais interessantes é da irmã dele mais velha, que está passando pela fase da pré-adolescência. Então, ela está um pouco temperamental, mas ao mesmo tempo você vê duas coisas bem legais. Uma, como ela se acostumou a estar no segundo plano, porque como o August nasceu com problema, a família dela toda se focava nele e ela ficava um pouco de lado, porque ela era normal, ela não tinha problemas. E como isso, por exemplo, não era um motivo de ciúmes para ela, é como é. Era como as coisas tinham que ser, porque o irmão dela nasceu com uma habilidade especial. E ao mesmo tempo você vê durante o livro um conflito dela de ela ter medo, ela muda para uma escola nova e ela tem um pouco de medo que as pessoas descubram sobre o irmão dela, não necessariamente porque ela tem vergonha do irmão dela, mas porque ela não quer ficar presa nesse mundo em que o irmão dela é a coisa mais interessante a respeito dela. Fora isso, lógico, você tem o ponto de vista ainda de dois amigos, duas crianças que se aproximam do August na escola, que é bem interessante também. E é isso. Assim, eu realmente recomendo. A leitura é engrandecedora, por mais que seja um texto com uma escrita simples, uma história também razoavelmente simples. O que eu falei para vocês foi o que me tocou muito e o que me convenceu imediatamente quando a Alan falou da ideia do Clube das Leitoras. Eu já sabia que eu queria fazer sobre esse livro, porque ele realmente me marcou e eu acho que ele tem a capacidade de marcar todas vocês também. Então é isso, gente. Essa é a minha primeira resenha. Espero que vocês tenham gostado. E se alguém leu o livro ou por causa da resenha, por favor, vem me falar na minha ESC ou no Twitter. Vem atrás de mim me dizer o que achou, porque eu tenho um comentário sobre o final, que lógico que eu não vou fazer aqui, mas eu queria conversar com quem terminou o livro para ver se a pessoa concorda comigo ou não. E quem já leu, vem conversar comigo. Eu adorei esse livro. Eu queria muito ter alguém com quem a gente pudesse trocar algumas figurinhas, algumas informações. Ah, nossa, quase esqueci. Desculpa, fiz aqui toda a pesquisa, quase que eu esqueci de falar. O livro vai ser adaptado para virar filme. E por enquanto tem muitas poucas informações a respeito disso. A gente só tem o nome dos produtores. Que são. Eu preciso esperar o meu computador. Ah, ele acendeu, peraí. O David Hoberman e o Todd Lieberman, que são os produtores da série Insurgente, Divergente, Insurgente e... Como que é o nome da terceira? Convergente? É legal, ainda não temos muitas informações, eu até dei uma pesquisada agora para ver se a gente tinha mais alguma coisa sobre o filme, mas não temos nada, a gente não sei nem quem vai ser o diretor ou quem vai ser o August. Eu tô super curiosa para saber se eles vão fazer o August e como eles vão fazer. E é isso, então tá aqui uma indicação para quem gosta de ler livro antes de assistir o filme, né? É uma boa dar uma lida agora para já estar preparado para quando sair. E é isso, gente. Obrigada. Desculpa aí esse lapso, esse PS no meio do vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.